quarta-feira, 25 de junho. Bem-vindos à nossa terceira edição de hoje. Hoje a gente vai explorar um pouco os materiais sobre a complexa realidade lá do Irã. O foco é na resistência cultural social do povo persa, né? Frente a um regime teocrático. A ideia é ir além daqueles estereótipos, sabe? Para tentar entender melhor essa civilização que é milenar, cheia de orgulho, mas também com muitas contradições hoje em dia. É isso mesmo, e as fontes elas ressaltam muito isso, né? Que o Irã ele carrega um legado enorme do Império Persa. Persépolis é um símbolo disso. E essa identidade cultural ela é muito forte, parece que é um pilar assim de resiliência histórica, sabe? Mesmo com tantas reviravoltas, pressões externas ao longo dos séculos. Com certeza. E uma virada assim fundamental foi a Revolução Islâmica, claro, em 1979. Derrubou o Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era visto por muitos, né, como um modernizador meio elitista, muito ligado aos Estados Unidos, e aí instaurou a República Teocrática do Ayatollah Khomeini. Os materiais mostram isso como um momento de ruptura total mesmo. Sim, uma ruptura. E um ponto interessante que os materiais destacam é a estrutura política que surgiu dali. É única. A Constituição criou um sistema, vamos dizer, híbrido. É uma mistura de república com teocracia. Só que na prática, o poder decisivo mesmo fica com o líder supremo, a autoridade religiosa. Ele está acima do presidente eleito. E essa dualidade toda é apontada como a fonte de muita tensão interna e a base para o controle autoritário também, né? E essa tensão, ela aparece demais no dia a dia, né? Principalmente para as mulheres. É muito agudo. As fontes descrevem um paradoxo, assim. Você tem mulheres em posições de destaque, sabe? Médicas, empresárias, acadêmicas, mas ao mesmo tempo, elas convivem com leis que desfavorecem muito elas. Em herança, divórcio, guarda dos filhos, e tem, claro, a questão da imposição do véu, o hijab, com a polícia da moralidade fiscalizando. Exato. E o assassinato da Mahsa Amini em 2022, justamente por causa do véu, virou um símbolo trágico dessa repressão toda. Aquilo ali foi o estopim para grandes protestos, né? E o que chama a atenção nos relatos, inclusive da ONU, é como eles estão usando cada vez mais tecnologia para impor o véu. Drones, reconhecimento facial, assim, uma política clara de controle sobre o corpo feminino. É a base do patriarcado institucionalizado ali. Tem um exemplo nos textos que eu achei bem ilustrativo dessa corda bamba, sabe? Entre autonomia e repressão. Uma empresária poliglota, líder no setor dela, mas que não podia, apertar a mão de homens em público num evento de negócios. Isso mostra como a insubordinação feminina, mesmo que pequena, sutil, já é um desafio constante para o sistema, né? Exatamente. Revela uma dissonância, sabe? Que está crescendo entre uma boa parte da sociedade, principalmente a urbana, que é mais conectada, tem taxas de natalidade, divórcio, até parecidas com as da Europa, e o regime. Uma ironia que as fontes apontam é que essa imposição religiosa toda pelo Estado talvez tenha tido um efeito contrário. Parece que a religiosidade formal diminuiu. As mesquitas estariam mais vazias do que na época da monarquia. Porque a religião, quando é cooptada pelo Estado desse jeito, vira para muita gente um símbolo de opressão, né? Uma ferramenta de dominação. E aí afasta as pessoas. Então, o que está emergindo aqui desses materiais é um quadro complexo. Um país com um peso histórico, um orgulho cultural imenso, moldado por essa Revolução de 79 e essa estrutura política bem peculiar, e vivendo contradições sociais muito profundas. E as mulheres acabaram virando um foco central dessa tensão toda, né? Entre o controle do Estado e o desejo por mais autonomia. Pois é, e talvez a grande questão que fica pairando, que os materiais deixam pra gente pensar, é justamente essa. Até quando essa resiliência cultural persa e essa busca por liberdade individual, especialmente das novas gerações, conseguem coexistir? Ou será que elas vão, eventualmente, desafiar essa estrutura teocrática que parece tão arraigada? Fica a pergunta. Exatamente. Uma pergunta fundamental. Bom, nós demos uma boa olhada nessa primeira parte do contexto histórico e social. Faremos um breve intervalo. Fique por aí. Bem-vindos e
bem-vindas de volta. Chegamos então à parte final da nossa edição sobre o Irã e agora o nosso foco vai ser a resistência popular, sabe? E também aquelas manifestações culturais bem vibrantes que de alguma forma desafiam o autoritarismo por lá. Vamos ver como, mesmo com toda a repressão, a identidade persa continua forte, né? E até impulsiona esse descontentamento. Tudo isso baseado nas fontes que a gente analisou. Exato, é um ponto-chave mesmo. Porque, assim, por trás daquela imagem que a gente vê de fora, de um regime teocrático, muito fechado, existe uma sociedade, bom, muito mais complexa, cheia de camadas, com uma resiliência cultural, nossa, impressionante, e vários focos de dissidência interna. Merece um olhar atento, sim. Não é uma história preto no branco, né? De jeito nenhum. E um sinal muito claro desse descontentamento que a gente viu nas fontes é a participação eleitoral, foi baixíssima. Nas últimas eleições presidenciais, teve a menor taxa histórica no primeiro turno. Ficou em tipo 39,9%. Aham. O que isso diz pra gente de verdade sobre como a população vê o sistema político hoje? Olha, isso sinaliza um ceticismo muito profundo. É quase como um protesto silencioso, sabe? Porque, assim, existe a estrutura eleitoral. Tem presidente, tem parlamento, mas o poder de decisão mesmo, nas questões mais importantes, exército, judiciário, política externa, está concentrado na mão do líder supremo. Uhum. E ainda tem um Conselho de Guardiões, né? Que é um órgão que funciona como um filtro. Eles vetam candidatos, leis, tudo com base em critérios religiosos, ideológicos. Então, eles garantem que só quem está alinhado com a ideologia do regime possa de fato concorrer. As eleições existem, claro, mas dentro de limites bem estreitos. Exatamente. Limites estreitos. E essa participação tão baixa reflete justamente isso, a percepção de que o voto talvez não mude tanta coisa assim na prática. Entendi. E mesmo com essas barreiras todas e o risco, né? Porque tem risco, a resistência não para. Ela aparece de jeitos muito diferentes, né? A gente vê isso nos músicos, nos acadêmicos, na galera mais jovem das cidades. E o que eu acho curioso, até em alguns setores do clero, que, assim, mais reservadamente criticam o regime. Teve aquela jornalista que cobriu um bombardeio ao vivo, ela virou um símbolo forte dessa coragem. Sim, sim. E figuras que estão lá dentro, como o rapper Thomas Salerri, que foi preso por causa das letras, ou o político reformista Mostafa Tazed, eles parecem ter mais destaque hoje do que a oposição que está fora do país, no exílio. E essa visibilidade de figuras internas é bem significativa, eu acho. Mostra que o debate, a contestação, ela está acontecendo lá dentro mesmo, né? Não só fora. E essa resistência, que tem várias caras, ela se conecta muito, muito forte com a identidade cultural persa. Mesmo com a censura, com as restrições todas que a República Islâmica impôs desde 79, a poesia clássica, Hafez, Omar Khayyam, continua sendo super presente, sabe? Todo mundo cita. É verdade. E o cinema iraniano, que é super premiado fora, ele usa muita metáfora, muita alegoria para comentar a realidade social, política, de um jeito sutil, mas que todo mundo entende. É bem incisivo. E as tradições que vêm de antes do Islã também mostram essa força, né? Como você mencionou. Exato. Celebrações como o Nowruz, que é o Ano Novo Persa, lá no equinócio da primavera, ou o Shah Shambasuri, aquela festa de pular fogueira na véspera da última quarta-feira do ano, o pessoal mantém isso com muita força. É interessante. E até o calendário oficial do país. Ele segue o modelo solar persa, não o lunar islâmico que a maioria dos outros países muçulmanos usa. São tipo demonstrações claras de que a identidade nacional, com aquelas raízes de milênios, ela tá ali, convivendo e às vezes até disputando espaço simbólico com a identidade religiosa que o regime tenta impor. Claro. Mas, bom, essa expressão cultural, essa dissidência toda, não acontece sem reação, né? O regime responde e as fontes que a gente viu deixam bem claro que essa resposta costuma ser brutal. E, infelizmente, sim. A violência do Estado é uma realidade muito dura lá. Os dados de organizações internacionais que as fontes citam apontam o Irã entre os países com mais execuções no mundo em 2024. Foram centenas de casos registrados. Nossa. E muitas dessas execuções são justificadas por crimes contra a segurança nacional ou inimizade contra Deus.
São acusações que muitas vezes usam contra dissidentes políticos, ativistas. As fontes também indicam que minorias étnicas, como os baluches, os curdos, sofrem mais com isso, são desproporcionalmente afetadas. Entendo. E, embora seja menos comum hoje em dia, ainda usam execuções públicas para intimidar a população. É o lado mais sombrio mesmo do controle do Estado. Pesado. Mas ainda assim, parece que essa repressão toda não consegue apagar esse sentimento de identidade, esse orgulho persa. Não apaga. O que a gente percebe, lendo as fontes, é o retrato de uma civilização, sabe? Antiga, complexa, cheia de contradições. É muito importante a gente tentar ir além daqueles estereótipos fáceis, tipo eixo do mal ou só resistência heróica. O Irã é um país com milhões de pessoas vivendo a vida delas, com alegrias, frustrações e uma cultura riquíssima que sobrevive, que se adapta. Para entender o Irã, a gente tem que olhar para essa complexidade toda, né? E além das manchetes. Com certeza. Então, para a gente amarrar tudo, o que fica de mais importante dessa nossa edição? Fica bem claro que por baixo daquela fachada de sistema autoritário, e apesar da repressão ser bem severa, a sociedade iraniana é muito dinâmica. Ela demonstra resistência de muitas formas e várias delas estão, assim, profundamente ligadas a essa identidade cultural persa milenar que se recusa a ser calada. Encontra espaço na arte, no humor, nas tradições, nos pequenos gestos do dia a dia. Exatamente. E isso talvez deixe a gente com uma reflexão importante para levar. Pensando nessa resiliência cultural tão profunda que se manifesta de jeitos tão persistentes, qual será o impacto, talvez invisível agora, ou de mais longo prazo, dessa identidade na forma como o cenário político iraniano pode eventualmente se reconfigurar? Um impacto que vá além daqueles ciclos mais imediatos de protesto e repressão que a gente costuma acompanhar mais de perto. Fica a questão, né? Uma ótima provocação para a gente fechar esta edição e lembrando sempre. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos estão todos na descrição, tá? Um abraço carinhoso e até a próxima. O podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17 e aos sábados, ao meio-dia.